silêncio da madrugada ainda pairava sobre a costa da Normandia. Para os soldados alemães entrincheirados nas falésias de Omaha, era apenas mais uma noite fria de vigília, marcada pelo vento cortante e pelo cheiro salgado do mar. Nada denunciava que o destino do mundo estava prestes a mudar. No horizonte enevoado, porém, sombras começaram a crescer. Primeiro, pareciam formas distantes, ilusões moldadas pela escuridão. Mas logo as luzes vermelhas e verdes, cintilando no mar, revelaram algo impossível de ignorar. Uma armada colossal surgia das profundezas da noite. Navios de guerra, contra-torpedeiros, cruzadores e transportes de tropas avançavam como uma muralha infinita de aço. Os jovens soldados alemães prenderam a respiração. Suas mãos suadas apertavam as coronhas dos fuzis Mauser, enquanto o coração batia mais forte do que os motores que rugiam ao longe. Alguns lembraram das palavras de seus oficiais: o verdadeiro ataque será em Calais. Mas ali, diante de seus olhos, estava a verdade nua e crua. O inferno não havia escolhido Calais. Escolhera Omaha. Então veio o som. Primeiro, o eco grave dos canhões navais. Depois, o uivo das granadas rasgando o ar e explodindo sobre as posições defensivas. A madrugada se despedaçou em fogo e aço. Naquele instante, os defensores alemães entenderam. Estavam prestes a enfrentar o maior desembarque da história. E não havia para onde recuar. A Segunda Guerra Mundial foi um palco de extremos. De coragem e de medo, de disciplina e de caos, de esperança e de desespero. Cada batalha travada não foi apenas um confronto de exércitos, mas também uma luta da mente contra a incerteza e do corpo contra limites que pareciam impossíveis de superar. E poucas cenas capturaram esse contraste de maneira tão brutal quanto o dia D. Enquanto os aliados planejavam a maior invasão anfíbia da história, os soldados alemães aguardavam atrás de concreto e aço, em bunkers moldados para deter qualquer ataque. Eles não sabiam quando viria, nem onde. Mas a cada noite fria de patrulha, a expectativa pesava mais do que o próprio capacete na cabeça. E quando a manhã de 6 de junho de 1944 finalmente chegou, trouxe consigo um espetáculo de destruição e resistência que ecoaria por gerações. Aqui, no canal Vozes do Fronte, nós contamos essas histórias como se estivéssemos lá, diante da fumaça, ouvindo os gritos, sentindo o chão tremer sob os canhões. Histórias que revelam não apenas a guerra, mas também a alma dos homens que viveram e morreram nela. Se você gosta de mergulhar nesses relatos cinematográficos, já aproveite agora para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais para que possamos continuar trazendo essas narrativas de guerra com toda a intensidade que elas merecem. E claro, queremos ouvir você. Qual batalha, qual história ou qual personagem da Segunda Guerra Mundial você gostaria de ver narrado aqui no Vozes do Fronte? Comente aí embaixo, sua sugestão pode ser o próximo grande vídeo do canal. O inverno de 1943 trouxe à Normandia um novo som, o das betoneiras da organização Todd. Era essa força de trabalho, composta por engenheiros, técnicos e operários, que despejava toneladas de concreto sobre as encostas, erguendo casamatas capazes de resistir ao peso dos maiores calibres aliados. Para os habitantes da região, a paisagem de falésias e vilarejos pacíficos foi se transformando em um labirinto de fortalezas. Chamavam aquilo de Muralha do Atlântico. Um colosso defensivo que nos discursos oficiais seria intransponível. Rommel, o marechal que aprendera a arte da guerra no deserto, agora caminhava pelas praias francesas com botas sujas de areia. Para ele, a estratégia era clara. O inimigo deveria ser destruído antes mesmo de sair da água. Cada metro de praia precisava ser convertido em armadilha mortal. Se não os esmagarmos aqui, nunca mais os deteremos, alertava aos seus comandantes. Coube aos soldados, principalmente da 302ª Divisão de Infantaria, transformar o concreto em campo de morte.
Instalavam minas sob a areia, cravavam troncos de madeira inclinados contra o mar, espalhavam ouriços tchecos de ferro para rasgar cascos de embarcações. Sobre os acessos, estendiam quilômetros de arame farpado. Em cada casamata pronta, ajustavam metralhadoras MG-42 e canhões de 75 mm, capazes de varrer a praia com fogo cruzado. A defesa de Omaha foi moldada como uma armadilha perfeita. Das alturas, os penhascos ofereciam visão total da faixa de areia. Túneis escavados pela Todd permitiam que guarnições circulassem entre posições sem se expor ao fogo inimigo. Para os jovens recrutas recém-chegados, tudo aquilo parecia inexpugnável. Para os veteranos vindos da frente oriental, era apenas mais um campo de batalha aguardando seu destino. O trabalho nunca cessava. A cada semana, novos carregamentos de minas, arame e munição chegavam para reforçar a linha. Os homens treinavam disparos de precisão, ajustavam ângulos de tiro, memorizavam distâncias. Alguns riam com nervosismo, dizendo que os aliados jamais ousariam atacar ali. Outros permaneciam calados, lembrando que o Reich perdera muitos territórios, acreditando em certezas parecidas. Os oficiais repetiam a todo momento: o verdadeiro desembarque aconteceria em Calais. Omaha era secundária, um ponto improvável. Ainda assim, ordens eram ordens, e cada obstáculo cravado na areia era colocado com disciplina meticulosa. Quando o vento trazia o cheiro salgado do mar, muitos se perguntavam se seria dali que viria o inimigo, ou se morreriam esperando um ataque que nunca chegaria. Na noite de 5 de junho de 1944, os soldados de guarda olhavam para o horizonte como sempre, convencidos de que seria mais um turno de vigia. Mas naquela madrugada, o silêncio seria quebrado de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. Tudo aquilo que a Todt havia construído e que eles haviam armado seria posto à prova diante da maior invasão que a história já conhecera. A madrugada de 6 de junho amanheceu com o som surdo de motores distantes. Do alto das falésias de Omaha, os vigias alemães viram o impossível, uma mancha cinzenta no mar que não parava de crescer. Eram centenas de navios, talvez milhares, avançando em formação. Cruzadores, contratorpedeiros, transportes de tropas. Uma armada que parecia não ter fim. Para muitos, foi o instante em que compreenderam que o ataque principal não era Calais. A Normandia havia sido escolhida e agora estava sozinha diante da maior frota já reunida na história. A responsabilidade pela defesa caía em duas figuras que divergiam entre si. O Marechal Gerd von Rundstedt, veterano da Primeira Guerra, acreditava que as divisões blindadas deveriam ser mantidas no interior, prontas para contra-atacar quando o inimigo revelasse seu ponto de desembarque. Já Erwin Rommel, o raposa do deserto, defendia a ideia contrária: esmagar os aliados ainda na praia, antes que consolidassem cabeça de ponte. Essa disputa estratégica deixara a Normandia em uma posição ambígua, bem armada, mas sem reservas móveis suficientes para responder com rapidez. Naquele setor específico, a 352ª Divisão de Infantaria havia sido deslocada meses antes para reforçar as defesas. Era uma unidade mista, composta por recrutas jovens e veteranos, vindos do fronte oriental. Sob suas ordens, estavam cerca de 7.000 homens, espalhados em posições fortificadas, com apoio de artilharia, morteiros e nidos de metralhadora que cruzavam os campos de tiro. Na teoria, uma barreira sólida. Na prática, o número de defensores parecia ínfimo diante da parede de aço que se aproximava. O bombardeio começou pouco antes do amanhecer. As baterias dos navios aliados abriram fogo em cadência constante. Projéteis de 350 mm voavam sobre as ondas e explodiam nas falésias, levantando colunas de fumaça e pedra. Cada impacto fazia o concreto tremer, rachando as paredes de casamatas construídas pela organização Todt meses antes.
O cheiro de pólvora e poeira sufocava os soldados, que se protegiam nas galerias subterrâneas. Apesar da violência, muitos dos bunkers resistiram, e as metralhadoras ainda estavam intactas quando o bombardeio diminuiu. Do alto das posições, os observadores viram as primeiras lanchas de desembarque avançando em direção à praia. Eram pequenas silhuetas, mas se multiplicavam como um enxame, carregando dezenas de soldados cada. Entre os obstáculos cravados na areia, minas aguardavam silenciosas, prontas para despedaçar as embarcações que ousassem se aproximar. A ordem transmitida era clara: esperar até que os inimigos estivessem a alcance e então abrir fogo com tudo. Os artilheiros ajustaram a mira de seus canhões, PAC de 75 metros, alinhando-os com os corredores naturais da praia. As equipes das MG-42 conferiram as fitas de munição, enquanto os morteiros eram calibrados para disparar em arco sobre a água. Cada posição tinha um setor definido, planejado para transformar a praia em um campo cruzado de fogo. Os soldados, encharcados de suor frio, aguardavam em silêncio, com o dedo no gatilho e os olhos fixos no mar. Quando os navios cessaram o bombardeio, por alguns segundos reinou uma calma quase absurda. Era o silêncio que antecede a tempestade. E foi nesse intervalo que os defensores de Omaha, de dentro de suas casamatas, perceberam: o verdadeiro julgamento havia começado. As primeiras lanchas encalharam na maré baixa pouco depois das 6:30 da manhã. As rampas desceram com estrondo metálico e homens vestidos de verde-oliva saltaram na água gelada, afundando até os joelhos. Muitos caíram antes mesmo de erguer o fuzil. Do alto das falésias, os alemães abriram fogo. As metralhadoras MG-42 cuspiram rajadas tão rápidas que o som se confundia com o rasgar de um tecido interminável. Em segundos, a praia se encheu de corpos imóveis arrastados pelas ondas. O disparo das MG-42 não era isolado. Em cada setor, os campos de tiro se cruzavam. Canhões antitanque, PAC-40, de 75 milímetros, disparavam contra as embarcações que se aproximavam, enquanto morteiros lançavam granadas que explodiam entre os homens ainda na água. As casamatas de concreto resistiam ao bombardeio inicial e agora revelavam sua utilidade. Dominavam cada metro de areia exposta, transformando a descida das lanchas em um suicídio calculado. O barulho era ensurdecedor. Gritos em inglês se misturavam ao trovejar das armas. Os defensores, protegidos atrás de camadas de concreto, podiam observar o massacre quase sem risco imediato. Alguns soldados alemães se surpreendiam com a quantidade de inimigos. Outros, endurecidos pela frente oriental, disparavam com frieza mecânica, mudando apenas o uniforme daqueles que caíam. Mesmo assim, algo estranho aconteceu. Por mais que caíssem em fileiras, outros continuavam avançando. Homens rastejavam atrás de cadáveres, usavam crateras abertas por granadas como cobertura, arrastavam-se com determinação cega. A cada rajada que varria dezenas, outros surgiam logo atrás, como se a praia fosse um rio inesgotável de soldados. Para os defensores, a sensação era de atirar contra uma maré que não parava de subir. As minas espalhadas na areia explodiam em clarões violentos, levantando jatos de água e carne. Troncos armados com explosivos partiam as embarcações em dois. Ainda assim, a linha americana parecia se recompor. Pequenos grupos sobreviviam à travessia, escondendo-se onde podiam, e aos poucos começavam a devolver o fogo, ainda que de forma desordenada e frágil diante da superioridade das posições alemãs. No interior das casamatas, a tensão era contraditória. De um lado, o sentimento de poder. Poucas dezenas de homens mantinham milhares presos na praia, incapazes de avançar. De outro, a sombra da dúvida. E se o bombardeio naval retornasse? E se aquelas ondas de soldados continuassem vindo até não haver mais munição? A cada olhar pelo periscópio,
Mais lanchas se aproximavam. O mar parecia não acabar. Foi nesse momento que alguns veteranos murmuraram entre si a frase que ficaria marcada naquela manhã: eles não vão parar. E, ao perceberem isso, muitos entenderam que a batalha não seria decidida apenas por metralhadoras ou minas, mas pela resistência de uma vontade coletiva que parecia impossível de esmagar. A praia de Omaha se transformara em um campo de horrores. Corpos boiavam nas ondas, equipamentos ardiam em chamas e crateras de artilharia serviam de refúgio para aqueles que ainda respiravam. Os soldados americanos estavam encurralados, esmagados contra a própria maré, sem espaço para recuar nem cobertura suficiente para avançar. Do alto das falésias, os alemães acreditavam estar assistindo ao fracasso de uma invasão antes mesmo de começar. Nas casamatas, oficiais da 302ª Divisão transmitiam relatórios animadores. As posições resistiam. As metralhadoras disparavam sem cessar. Os canhões antitanque faziam estragos entre os veículos anfíbios. O rádio os unia com mensagens de confiança. Os inimigos estão presos na praia. Para muitos, era a prova de que Rommel tinha razão. Esmagar os aliados ainda no litoral era possível, mas logo surgiu o primeiro sinal de dúvida. Entre a fumaça e os destroços, pequenos grupos de soldados americanos continuavam rastejando para frente. Usavam explosivos portáteis, como as Bangalore Torpedoes, para abrir passagens no arame farpado. Cada explosão arrancava um grito dos defensores. A linha de obstáculos começava a se romper. A cada abertura, mais homens encontravam caminho para se abrigar no sopé dos penhascos. Os pedidos de reforço começaram a ecoar. "Precisamos de apoio de artilharia", clamavam alguns comandantes. Mas a resposta era lenta. A disputa entre Rundstedt e Rommel mostrava suas consequências. As divisões blindadas, que poderiam esmagar a cabeça de praia, estavam retidas mais ao interior, presas em ordens contraditórias. Enquanto isso, os defensores em Omaha combatiam praticamente sozinhos contra uma força que crescia a cada minuto. O bombardeio naval recomeçou. Navios aliados, percebendo que as defesas resistiam, voltaram a disparar contra os penhascos. Cada impacto fazia o chão sacudir, levantando poeira dentro das casamatas. Algumas posições ficaram isoladas, túneis desabaram e guarnições inteiras perderam contato. Pela primeira vez, os soldados alemães sentiram que a muralha de concreto podia não ser suficiente. Ainda assim, a resistência continuava feroz. Metralhadoras varriam corredores de avanço e morteiros caíam sobre as crateras onde os americanos tentavam se proteger. Mas havia algo inquietante no ar. Por cada 10 abatidos, outros 10 pareciam surgir. O mar não recuava. A cada olhar pelo binóculo, mais lanchas se aproximavam, despejando novas ondas de homens e material. Naquele final de manhã, os defensores de Omaha perceberam que já não combatiam contra uma simples tropa. Lutavam contra a determinação de uma nação inteira que empurrava seus soldados para a frente, custasse o que custasse. E a sensação, mesmo para os mais experientes, era perturbadora. Por mais que resistissem, era apenas questão de tempo até que a maré se tornasse avassaladora. As horas avançavam e a confiança inicial começava a se desfazer. O que antes parecia uma vitória iminente, agora se transformava em inquietação. Nas posições alemãs, munição já começava a escassear. O calor das metralhadoras MG-42 era tanto que alguns soldados usavam trapos molhados para resfriar os canos. Ainda assim, a cadência não diminuía. Cada rajada ceifava homens, mas o avanço continuava. Do sopé dos penhascos, os americanos começaram a concentrar forças. A poeira e a fumaça os escondiam, mas de vez em quando, uma explosão revelava sua presença. Torpedos Bangalore detonavam o arame farpado, abrindo corredores estreitos na defesa.
Cada abertura era como uma ferida na pele da muralha. Os defensores disparavam desesperadamente contra essas brechas, mas não conseguiam fechar todas ao mesmo tempo. Em uma das casamatas centrais, um grupo de engenheiros alemães ouviu um estrondo diferente. Não era o som distante da artilharia naval, mas o impacto direto de cargas explosivas coladas ao concreto. A estrutura tremeu, pedaços do teto desabaram e o ar se encheu de poeira sufocante. Quando a fumaça baixou, uma fenda aberta na parede revelou silhuetas inimigas subindo pela encosta. Os rádios transmitiam pedidos de reforço, mas as respostas eram vagas ou inexistentes. O comando não tinha clareza do que acontecia em cada setor. Enquanto Rommel, preso em território alemão, não conseguia retornar à frente, Rundstedt insistia que os blindados não deviam se mover sem ordens de Hitler. Essa paralisia estratégica condenava os homens em Omaha a lutar sozinhos, sem esperança de apoio imediato. Para os defensores, a luta tornou-se cada vez mais próxima. De tiros longos, passou-se a disparos a curta distância, granadas jogadas contra as entradas das casamatas, fumaça preenchendo corredores apertados. Muitos alemães resistiram até o último cartucho. Outros foram soterrados nas próprias posições e alguns, atordoados, acabaram rendidos quando os americanos alcançaram as aberturas. Ver os inimigos escalando os penhascos foi um golpe psicológico devastador. O que deveria ser impossível estava acontecendo diante de seus olhos. Pequenos grupos avançavam pelas encostas, protegidos por fogo de cobertura. Cada homem que chegava ao alto não era apenas um soldado, era a prova de que a muralha podia ser vencida. Ao meio-dia, já não se tratava de manter a linha, mas de sobreviver ao colapso. As casamatas ainda em pé disparavam até o fim, mas estavam cercadas, isoladas, com suas guarnições presas em um labirinto de concreto e fumaça. E foi nesse instante que muitos soldados alemães entenderam: Omaha não seria lembrada apenas como a praia onde resistiram bravamente, mas como o lugar onde a maré da guerra começou a virar contra eles. Quando o sol já estava alto, os defensores de Omaha lutavam em bolsões isolados. O que antes era uma linha contínua de casamatas e obstáculos, agora se fragmentara em posições cercadas, cada uma combatendo sozinha. Dentro dos bunkers, o som das rajadas já não era constante. Ouvia-se mais o eco das explosões inimigas e os gritos abafados pelo concreto rachado. Nos rádios, as vozes tremiam. Relatórios chegavam de todos os lados. Sainte-Mère-Église havia caído nas mãos dos paraquedistas americanos da 805ª Divisão. Pontes vitais estavam destruídas e comunicações com unidades avançadas haviam sido cortadas. Em setores mais ao leste, cidades inteiras eram tomadas por tropas que caíram do céu durante a madrugada. Para os homens em Omaha, a noção de isolamento tornou-se insuportável. Não enfrentavam apenas os que estavam na praia, mas uma rede de inimigos espalhada por trás das linhas. A artilharia alemã tentava ainda responder, disparando contra a areia tomada de fumaça. Mas os observadores já não tinham contato visual claro e cada disparo parecia inútil contra o mar infinito de reforços que continuava chegando. Os pedidos por blindados ecoavam nos rádios, mas as respostas eram frustrantes. As divisões Panzer permaneciam presas pela indecisão do alto comando. Hitler, ainda em Berchtesgaden, não dera autorização para movê-las. Nos abrigos, soldados trocavam olhares sombrios. Alguns veteranos reconheciam sinais que já haviam visto na Rússia. Quando o inimigo abre múltiplas frentes, quando corta comunicações e impede reforços, a derrota é apenas questão de tempo. Outros, mais jovens, perguntavam em voz baixa se deveriam se render. A resposta dos sargentos era dura: resistir até a última bala.
Pela tarde, os americanos começaram a escalar em massa os penhascos, apoiados por fogo naval e por tanques anfíbios Sherman, que finalmente conseguiram atravessar. Guarnições inteiras foram esmagadas em posições que já não tinham como ser defendidas. Em Vierville, Colleville e Saint-Laurent, os rádios alemães transmitiam mensagens cada vez mais desesperadas. Posição irrecuperável. Tropas recuando para o interior. A retirada não tinha ordem, mas caos. Grupos dispersos tentavam alcançar vilarejos mais afastados, perseguidos por tiros de franco-atiradores e artilharia naval que avançava junto com as tropas. Para muitos, a esperança era apenas sobreviver, até cair em uma nova linha defensiva mais ao interior. Mas a realidade era clara. A muralha de Omaha havia sido quebrada, e com ela ruía a ilusão de que a Normandia poderia ser segurada. Naquela tarde, os homens que ainda respiravam nas defesas entenderam a dimensão do que acontecera. Não era apenas uma praia perdida. Era a abertura de uma ferida mortal na muralha do Reich. Uma ferida que nunca mais se fecharia. Ao cair da tarde, Omaha já não era mais a mesma. O que restava da defesa estava em ruínas. As casamatas que resistiram ao bombardeio inicial agora estavam mudas, silenciadas por explosivos lançados diretamente em suas aberturas. Corredores subterrâneos jaziam soterrados, e homens que antes disparavam sem trégua permaneciam imóveis sob o peso das pedras e da fumaça. Nos poucos bunkers ainda ativos, o cenário era desolador. Munição quase esgotada, comunicações cortadas e grupos inimigos surgindo por todos os lados. As metralhadoras, que durante a manhã haviam semeado a morte na praia, agora disparavam em rajadas curtas, como se tentassem atrasar o inevitável. Quando o último cartucho era consumido, muitos alemães erguiam as mãos para o alto, atordoados pela certeza de que não havia para onde correr. Pelo interior, colunas dispersas da 352ª Divisão de Infantaria recuavam em direção a Isigny e Treviers. Sem coordenação, sem mapas claros, cada grupo seguia instinto e sorte. No caminho, cruzavam vilarejos já tomados por paraquedistas inimigos que bloqueavam estradas e emboscavam caminhões carregados de suprimentos. O que antes era uma retirada tática transformava-se em uma fuga desordenada. As mensagens de rádio eram fragmentadas, quase incoerentes. Relatos de posições perdidas em Pointe-du-Hoc, comunicações interrompidas em Colleville, batalhões inteiros desaparecendo sem deixar rastro. De longe, podia-se ouvir o ronco contínuo da artilharia naval, como um lembrete de que o mar agora pertencia aos aliados. A sensação era clara. Estavam sendo engolidos lentamente por uma maré impossível de deter. Para os soldados que sobreviveram àquele dia, a lembrança ficaria gravada como uma ferida que nunca cicatrizou. Não foi apenas a queda de uma praia, mas o colapso de uma ilusão. A muralha do Atlântico, celebrada em discursos como barreira indestrutível, revelara-se vulnerável diante da determinação e da escala da ofensiva inimiga. Quando a noite finalmente desceu sobre Omaha, o campo estava coberto de destroços, corpos e fumaça. Poucos defensores ainda permaneciam em posição. A maioria estava morta, prisioneira ou perdida no interior da Normandia. A praia, que na madrugada parecia inexpugnável, havia se transformado em um dos símbolos mais amargos da guerra. E foi assim que os homens que resistiram naquele setor compreenderam, em silêncio, a verdade cruel. O 6 de junho de 1944 não era apenas mais uma batalha. Era o início do fim. Cada disparo dado, cada obstáculo preparado, cada mina enterrada, tudo havia sido insuficiente diante da força que desembarcara naquele dia. E nada, absolutamente nada, seria capaz de deter o avanço que começava ali. Omaha não foi apenas uma praia perdida. Foi o instante em que os soldados alemães compreenderam que a guerra já não lhes pertencia.
Cada casa-mata destruída, cada posição abandonada, cada rendição forçada marcava mais do que um revés tático. Era o início do fim de um império. Do alto das falésias, restou apenas o silêncio, quebrado pelo eco distante dos canhões aliados. Para os homens que sobreviveram, aquele 6 de junho não foi apenas mais um dia no fronte, foi o dia em que a maré da história virou para sempre.